Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui. Uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. E hoje a gente está começando o dia aqui junto, com a graça de Deus. Começando da melhor maneira, começando buscando a Deus juntos, na palavra de Deus. Estou aqui com a minha Bíblia, ó. E o que nós precisamos são de direcionamentos, resposta. O que nós precisamos é da palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. O que nós precisamos é da presença de Deus. O que você mais precisa hoje é da presença de Deus. Talvez hoje a pergunta a ser feita ao começar essa manhã é: Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Vamos lá, vamos colocar no comentário aqui. Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? Bom dia então a todos vocês, bom dia a quem está chegando aqui com a gente. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor venha sobre vocês. Bom dia, vamos colocando um bom dia aqui nos comentários para todo mundo que está participando da família 659. Dá um bom dia aí pro pessoal. E aí, meus queridos, como estão começando o dia? Bem ou não? Feliz de estar aqui? Feliz de estar aqui na família 659, sendo guiado aí pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E hoje tem convidado especial aí para estar com a gente. Uma pastora muito querida, que já nos conhecemos aí a longa data, né? Já nos abençoa muito aqui, já nos abençoou muito aí na cidade dela, e hoje vai participar com a gente aqui, nos abençoando. E aí vou pedir aquele favor de vocês, de sempre, vai lá, manda lá um convite. Mais nada, prometo que eu não vou pedir mais nada para você hoje. Só compartilha esse devocional, compartilha essa live aí com pelo menos 30 pessoas. Bom dia, pastor Esther. Bom dia, pastor, tudo bom? Bom dia, pessoal aí. Alegria muito grande ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o convite. Né? Como sempre aí, com certeza vamos ser muito abençoados, né, com a palavra de Deus. E ficamos muito felizes de tê-la aqui junto com a gente. Seja bem-vinda à família 659. É uma honra enorme para mim estar aqui com vocês. Creio que vamos ser muito abençoados por Deus e creio naquilo que Deus vai trazer ao nosso coração. Amém. Espero que esteja tudo bem com a família aí, com o esposo, com os filhos. Tá, tudo certo. Pai, Acabaram de sair mãe, para a escola. tudo certo. Tudo certo. Beleza, que bênção. Isso aí. Pessoal, eu vou passar a palavra para a pastora Esther, né? Já segue ela aí, você que está chegando. E aí eu quero pedir algo para você. Já pedi, vou reforçar aqui que agora entrou mais gente. Compartilha esse devocional, vai lá, tá bom? É simples de fazer, você vai lá clicar nessa setinha aí, ó, esse aviãozinho, esse signo de aviãozinho aí, vai disparar para 30 pessoas e eu não peço mais nada para você hoje. Só isso que eu vou te pedir, para você compartilhar esse devocional. Prometo para você que eu não vou pedir mais nada. Tá? Nem oração eu vou pedir no final. Vou deixar você pedir oração para a gente ter o tempo junto aqui, tá bom? Assim que você compartilhar, dá um joinha aqui no comentário, assim, ó, compartilhado. Só para motivar aquele que não quer compartilhar de jeito nenhum, tá bom? Beleza? Pastor Esther, tá contigo então a palavra. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigado, pastor. Bom dia, povo. Tudo bom? Eu estava pensando sobre esse tempo, né, e perguntando para Deus o que Ele queria trazer para o nosso coração. E é engraçado porque desde quando eu comecei a pensar nesse tempo, pensar o que trazer e o que a gente poderia conversar aqui, Deus começou a insistir no mesmo texto. E aí eu comecei a pensar, porque eu amo a palavra de Deus, né? E eu creio que tem tantas coisas especiais que ela nos traz, tantas coisas que a gente pode compartilhar e tantas coisas que a gente pode conversar. E aí Deus me trouxe um texto que é um texto tão conhecido, eu fiquei assim, Deus, não tem um texto mais diferente, assim, mais... E eu entendo que quando Deus ele quer falar algo, Ele quer falar e é isso. Né? Então,
Eu quero compartilhar um texto lá de Lamentações, que eu creio que é algo que ele quer realmente falar com a gente. Está lá em Lamentações 3, a partir do versículo 21. E eu queria falar um pouquinho sobre esse texto, tá? Então, se você quiser abrir a Bíblia aí comigo, eu vou ler hoje na versão da Viva, que eu tô lendo ela nesses dias. Eu tô gostando bastante dessa versão. Eu vou ler ela na versão da Viva, tá? Lamentações 3, do versículo 21, eu vou ler até o versículo 26, tá? 21 ao 26. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor e viver junto dele. Por isso, colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Enfim, esse texto, eu acho ele interessante porque Lamentações, o título do livro já fala, né? Ele vem de um título cheio de um livro cheio de lamentações, cheio de frustrações de um profeta. E é muito interessante porque o profeta está desde o início do livro reclamando da vida, falando das coisas tristes e difíceis que ele está passando. E ele vai compartilhando, né, todos os sofrimentos que Israel passa e todas as dores e até quase que uma desesperança. E aí, de repente, no meio de todo aquele sofrimento, de toda aquela dor, ele entra nesse texto no versículo 21 e aí eu vou pegar a versão mais tradicional, né? Ele entra, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu acho interessante esse texto, né? E por que ele me chama muita atenção, né? Porque quantas coisas difíceis nós temos passado nos nossos dias, né? Eu creio que todos nós passamos por situações difíceis, todos nós passamos por perrengues, né? Como nós dizemos, né? Como Jesus mesmo falou, no mundo nós teríamos aflições. Então, não existe ninguém que não passe por situações difíceis. É possível que você que está aqui assistindo essa live essa manhã também esteja passando por situações difíceis. E algo que esse profeta, então, nos faz lembrar é que nós precisamos, de vez em quando, trazer à memória as coisas que nos dão esperança, né? No meio de situações difíceis, no meio de situações, talvez, desesperadoras, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos faz olhar para Cristo, né? No meio de tanta turbulência, nós precisamos trazer à memória o que nos faz enxergar, ou o que nos faz enxergar a luz no fim do túnel, né? E é interessante que quando ele vai nos dizer o que é que traz esperança, ele fala sobre Jesus. Ele fala que grande é o amor de Deus e ele nunca termina, né? Ele fala sobre um amor interminável. Então, mesmo no meio de toda... E é interessante, eu comecei falando sobre a desesperança dele, era aquilo que ele estava vendo sobre o povo de Israel. E, de certa forma, ele reclama muito até sobre aquilo que ele considera quase como uma falta de amor de Deus sobre o povo de Israel. E aqui ele fala, grande é o amor de Deus e ele nunca termina. Então, é quase como um paradoxo daquilo que ele estava vivendo. Mas ele está trazendo a memória que mesmo que os olhos dele estavam vendo uma falta de amor, ele ainda entende que o Deus dele não muda. E o Deus que ele crê não deixa de amar. E muitas vezes nós nos esquecemos disso no meio da dor, muitas vezes nós nos esquecemos disso no meio de situações difíceis. Nós nos esquecemos que Deus ele não muda e que Deus ele continua amando não porque ele é humano, mas porque ele é o próprio amor, né? E é isso que ele está falando, né? O amor de Deus ele nunca termina, ele é interminável, né? Ele não é como o nosso amor, que ele é volátil, ele não é que nem o nosso amor, que ele sofre alterações pelas circunstâncias, que ele deixa de ser amor porque eu não estou bem, ele deixa de ser amor porque aconteceu alguma situação, mas o amor de Deus ele é interminável. Ele não é amor só porque ele está sentindo, ele não é amor só por causa de alguma situação, ele é amor constante, né?
E aqui que ele está falando, o grande amor de Deus, ele nunca termina, e isso é um dos motivos do porquê ele continua tendo esperança em Deus, porque ele entende que o amor de Deus nunca termina, e ainda ele fala, né, que a única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. E essa misericórdia é inesgotável. E isso é uma realidade que nós completamente entendemos, né? E quando eu estava lendo esse texto, me trouxe à memória João 3:16 ao 18, né? Todos nós, sem Jesus, nós éramos totalmente condenados, né? Sem a misericórdia de Deus, sem esse amor ter nos alcançado, nós estávamos condenados. E aí eu me lembro de Romanos, que quando ele fala que nós fomos destituídos da glória de Deus, e também ele fala que nós nos tornamos inúteis para o propósito eterno de Deus, ou seja, sem a misericórdia de Deus, nós não tínhamos esperança nenhuma. Sem a misericórdia de Deus, nós não éramos nada. Então, nós somos completamente condenáveis, né? Sem Deus, nós não somos nada. Mas aí, porque o amor de Deus nos alcançou, porque a misericórdia de Deus, ela é constante, ela se renova todas as manhãs, ela é inesgotável. Por conta disso, hoje nós temos vida, por conta disso, hoje nós podemos respirar, e mais uma manhã nós acordamos e nós podemos estar aqui conversando e podemos lembrar desse amor, por causa dessa misericórdia que não tem fim. Porque nós merecemos a morte. E a palavra de Deus é muito clara nisso, né? O homem pecou e ele foi afastado de Deus. Então nós não merecemos vida. Nós não merecemos sermos restaurados, nós não merecemos nada disso. Então, quando Deus ama o mundo e ele entrega seu filho, ele não entrega por merecimento. Ele entrega por um povo que não merece. Um povo que estava condenado. Mas por causa da sua grande misericórdia que nos alcança, nós somos então restaurados nele. E aí essa misericórdia então nos faz novamente sermos filhos, essa misericórdia nos faz ser semelhantes a ele, que é aquilo que ele fez quando nos criou. E aí me lembra Efésios 2:10, então, que nós somos criação de Deus realizados em Jesus. Então a misericórdia de Deus não só nos salva, não só nos resgata, mas nos faz então sermos semelhantes a ele. E aí eu fico pensando que misericórdia é essa, né? Que não só nos salva, mas nos faz então semelhantes a ele. Ela nos resgata das trevas para a sua luz e nos faz ser luz como ele é luz. É uma misericórdia realmente inesgotável, né? Que se renova todas as manhãs e que está nos restaurando todas as manhãs, está nos transformando todas as manhãs. E quando nós vamos à presença dele, nós somos transformados todos os dias de glória em glória e todos os dias nos tornando cada vez mais semelhantes a quem ele é. E isso só é possível em Jesus, porque eu fico pensando que se fosse eu com certeza não faria isso. Se fosse você, sem dúvida nenhuma, você não faria isso. Mas é por causa de um Deus inesgotável, um Deus que tem um amor que não muda, um Deus que tem uma misericórdia infinita que se renova todas as manhãs. E aí eu uso as palavras de Paulo, né? Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus porque ele enviou seu filho e por causa da sua misericórdia que não tem fim, que nos alcança todos os dias. E ele não para, né? Ele fala então que ela se renova todas as manhãs e que grande é a sua fidelidade. Amém. Diferente de nós, né? Porque a nossa fidelidade ela é mutável, né? Se for pensar hoje, uma das coisas que para mim é assustadoras da nossa cultura brasileira, né? Nós não somos fiéis nem à igreja, né? A gente fica mudando de igreja, parece que cada semana a gente está em uma igreja. Nós não somos nem um pouco fiéis. Mas graças a Deus que Deus é, né? Porque se Deus fosse como nós já teríamos sido consumidos, né? Mas Deus, ele é fiel. E glória a Deus pela sua fidelidade, né? Ele não muda, ele não sofre variação, ele não é que nem nós que fica mudando de humor o tempo todo, que em alguns momentos está amando Deus, no momento seguinte está condenando Deus. Mas Deus não é que nem nós. Deus, ele é fiel, e ele é fiel a quem ele é, e ele não sofre alteração com o tempo. Ele continua sendo o mesmo desde o princípio de todas as coisas, e é o mesmo até que ele vem.
até que ele retorne e até que todas as coisas se esgotem. Ele é sempre o mesmo. E essa fidelidade que não tem fim faz com que nós possamos voltar a ter esperança nele todos os dias. Porque nós entendemos que ele não muda. Né? E por isso que a nossa esperança precisa estar nele. Porque se a esperança estiver nas circunstâncias, se a nossa esperança estiver nas coisas que nós estamos vendo, nós vamos desistir, nós vamos desanimar, porque as circunstâncias mudam, as circunstâncias nos desmontam, né? Quantas coisas nós vivemos nos últimos anos, né? Coisas que nós não esperávamos viver, sem dúvida nenhuma, porque se tem alguém que esperava, Jesus amado, né? Ninguém esperava viver tudo que a gente viveu nos últimos anos. A não ser, sem dúvida nenhuma, Deus sabia o que nós viveríamos. Só que se nossos olhos estiver todo o tempo focado em Deus, independente daquilo que nós estamos vivendo, nossos olhos vão continuar focados nele, nada muda. Agora, quando os nossos olhos estão focados nas circunstâncias, a gente vai ficar o tempo todo sendo levado de um lado para o outro. Porque quantas situações difíceis acontecem, quantas tempestades acontecem. Mas Deus, ele é fiel a quem ele é. E o fato de ele ser fiel a quem ele é faz com que a nossa esperança seja colocada em um lugar seguro. E aí, tanto faz o que acontece, tanto faz as situações que acontecem, ele continua sendo o mesmo. E aí é muito mais fácil continuar caminhando, porque ele continua sendo o mesmo Deus. Na continuação, ele fala: o que eu realmente quero na vida é o Senhor e viver junto dele. Quando eu estava lendo essa parte, me trouxe à memória quando Jesus fala que a vida eterna é conhecer a Deus e Jesus Cristo a quem ele enviou, né? Esse deveria ser o nosso maior desejo, né? Viver uma vida em Jesus. É conhecer a Deus e é Jesus a quem ele enviou. Esse deveria ser o maior anseio do nosso coração. É conhecer a Jesus todos os dias da nossa vida. Se a nossa esperança está depositada nele, nós deveríamos conhecê-lo profundamente. E conhecê-lo significa mergulhar na palavra dele, significa orar, significa conhecer e ter relacionamento com o corpo de Cristo. Tudo isso faz parte de conhecer a Deus e ser conhecido por ele. Né? E eu entendo que este lugar é onde nós somos forjados e onde nós crescemos, amadurecemos e nos tornamos mais parecidos com quem ele é. É um lugar difícil, sem dúvida nenhuma, principalmente quando a gente fala de corpo de Cristo. Porque corpo de Cristo significa um monte de pessoas que estão ainda amadurecendo e se tornando mais parecidos com Cristo. Isso significa que ainda tem um monte de imaturidade, né? E um monte de gente esquisita, diferente de mim, que ainda está crescendo. Mas se eu não for para este lugar, eu dificilmente vou ser forjada e dificilmente vou ser lixada e dificilmente vou alcançar este lugar que Cristo tem para mim. Jesus estabelece o seu corpo exatamente porque ele entende que é neste ambiente onde eu vou crescer e onde eu vou amadurecer. E eu tenho 30 e tantos anos de igreja e nesses 30 e tantos anos de igreja esse é o lugar onde eu mais cresci. E onde eu mais amadureci. É óbvio que eu preciso ter meu tempo de secreto. Mas eu também preciso ter meu tempo de corpo. Eu cresci um monte no meu tempo de secreto. Mas se eu não tivesse meu tempo com o corpo de Cristo, com certeza muitas coisas não teriam sido forjadas em mim. Porque eu creio que Cristo ele faz no combo completo. Né? Ele faz o meu tempo de secreto, onde eu vou para a palavra de Deus e eu sou alimentada por ela. Onde eu vou para a oração e eu escuto a Deus e eu falo com Deus, mas ele também me forja no corpo de Cristo, onde ele usa os meus irmãos para me falar, para me transformar e tudo mais. E eu entendo que esse lugar de entender que eu preciso estar com Deus, eu preciso estar com o Senhor, precisa ser o nosso maior anseio. E eu acho incrível porque a partir de Jesus, a partir de sua morte, ele colocou o Espírito Santo em nós. Então, esse relacionamento ele se tornou muito mais acessível. Ele criou um caminho. Quando a gente fala aqui do profeta, o profeta, por mais que ele fosse um profeta, ele não tinha esse caminho aberto. Existia todo o ritual para que ele pudesse estar no Santo dos Santos, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus.
Hoje nós temos livre acesso aos Santos dos Santos. Nós podemos acessá-lo agora, em qualquer momento, em qualquer lugar, porque o Espírito Santo é real, é presente e é acessível. Mas nós usufruímos tão pouco deste lugar. Nós damos o resto dos nossos dias para isso. Quando nós deveríamos acessar todo o tempo todo. Nós deveríamos viver nessa presença. Como diz Paulo, nós deveríamos orar sem cessar, nós deveríamos estar constantemente nessa presença e usufruindo dessa presença. Que essa é a eternidade, né? Como nosso Senhor falou. E aí, então, ele coloca, né? Colocarei toda a minha esperança nele. Toda a nossa esperança deveria ser Cristo, né? Todo o nosso foco deveria ser Cristo, né? Hebreus 12 fala, né, sobre olhar fixamente em Cristo, né? Manter os olhos focados em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nossos olhos deveriam estar fixos em Jesus. É fácil? Não é, porque tantas coisas tiram o nosso foco no nosso dia a dia, né? Tantas coisas nos fazem olhar para o lado, tantas circunstâncias, tantas coisas da nossa rotina. Mas é isso que faz com que a nossa esperança se mantenha firme. Né? Isso faz com que a gente não caia, com que a gente não perca o foco. Né? Olhar fixo para Jesus significa que a gente está focado no alvo, né? Para onde nós estamos indo. E aí, independente das circunstâncias, elas não vão nos abalar. Nós vamos aprender a ultrapassar as circunstâncias. Amém. Então, a nossa esperança, enfim, precisa manter-se em Cristo. Falam que a esperança é a última que morre, né? A nossa já morreu e ressuscitou. E está sentado na mais alta posição. Né? A nossa esperança, ela está viva. E essa é uma das coisas mais incríveis. A nossa esperança está sentada na mais alta posição e ela tem toda a autoridade nos céus e na terra. E nós precisamos manter os nossos olhos fixos nele. E é isso que vai nos fazer manter-se caminhando, entendendo que ele é o autor e consumador da nossa fé, é ele quem nos faz continuar caminhando. E aí ele continua, né? O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do nosso Senhor. Eu creio que esse é o que mais vale a pena, né? Estar no nosso Senhor, né? Eu creio que hoje vale muito esperar com paciência a salvação, porque a salvação já nos alcançou, nós já temos acesso a ela, né? Já está consumado. Nosso Senhor Jesus, ele já morreu e ressuscitou por nós. Hoje nós precisamos apenas fazer uma oração de entrega e viver isso. Ele já nos resgatou, né? Hoje nós só aguardamos com anseio o retorno do nosso Senhor, né? Para que essa salvação seja completa. Né? E hoje nosso papel é muito mais propagar essa salvação para aqueles que ainda não foram salvos. Mas esse lugar de paciência não precisa mais, porque nosso Senhor já resgatou, ele já fez a obra completa, está consumado. Nós somos resgatados pelo nosso Senhor e Salvador. Então a nossa esperança não é uma esperança para um dia, é uma esperança para hoje. Nosso Senhor já fez aquilo que ele precisava fazer. Então essa é uma das maiores alegrias que nós precisamos viver e nós podemos usufruir hoje. Nossa esperança não é para um dia, nossa esperança é para agora. E nós precisamos começar a viver e a usufruir disso de forma real e de forma plena. E nós temos liberdade para viver isso. Glória a Deus por isso, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode dar esperança para o seu dia. E essa esperança é o nosso Senhor Jesus. É isso que nos dá esperança para continuar caminhando e para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Não sei se quer completar, pastor. Amém. Falei. Não quero completar nada, não. Benção. Deixa eu perguntar para a turma aqui, quem é que foi abençoado com essa palavra? E hoje vai trazer a memória o que te dá esperança. Coloca aqui nos comentários. Quem é que foi abençoado com essa palavra e hoje vai trazer a memória o que te dá esperança? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dinâmica junto aqui, tem 115 pessoas, eu sei que tem gente que às vezes está no trânsito, está se arrumando para o trabalho, né? Está fazendo outras coisas, deixou o celular no cantinho. Mas se você consegue, né, parar e escrever, vamos escrever aqui o nome da nossa esperança? Vamos escrever aqui nos comentários o nome da nossa esperança?
Vamos escrever aqui: a nossa esperança é Jesus. Escreve o nome de Jesus aqui, né? Esse nome mais lindo, esse nome que me alcançou, me salvou, né? Me curou, né? Esse nome que transformou as nossas vidas, que hoje é a razão da gente estar aqui reunido nesse devocional. A razão é Ele. Ele é a nossa esperança, né? Gostei muito dessa frase, né? Que a nossa esperança já morreu e ela ressuscitou. Jesus. Hoje, com certeza, já vi pessoas aqui colocando pedidos de oração, a gente sempre compartilha, mas sabendo que a esperança, né, que vai tocar a sua vida e vai tocar essa situação que você está colocando em oração, é o nosso Senhor Jesus. Amém? Isso aí, que nome mais lindo, né? Se você pode hoje, né, quem sabe tem essa habilidade aí, publica aí no seu Instagram, no seu Facebook, seu Stories, onde você conseguir publicar. Publica aí uma tela escrito Jesus, né? Publica esse nome, né? Vamos divulgar esse nome, vamos divulgar esse nome mais lindo, né? Vamos propagar. E quando se fala em Jesus hoje, quando se fala no nosso Senhor Jesus, né? O Pai, ele olha para nós e ele vê o Filho, ele vê Jesus. Ele olha para você, ele vê Jesus. Nós vamos orar, meus queridos, estamos no finalzinho, mas antes eu quero só agradecer já a pastora Esther. Obrigado, viu, pastora Esther, da disposição de estar aqui com a gente nessa manhã. Saudade de vocês aí, do pai, da mãe, né? Que Deus abençoe muito vocês, viu? Em nome de Jesus. Se você quer colocar algum pedido de oração, meu querido, aqui no comentário, pode colocar. Nós vamos orar. Eu vou pedir para a pastora Esther fazer essa oração para nós, né? Pela sua vida, pela sua casa, né? Pela sua família. Se você ainda não é um seguidor da pastora Esther, está aí. Né? Torne-se um seguidor, pastora Esther, né? Também ela, na verdade, cidade grande, né? Joinville, né? Cidade grande, Santa Catarina, né? Que bênção, Deus abençoe essa cidade, né? Uma igreja muito abençoada aí nessa cidade. Glória a Deus. Nós vamos orar, vamos ver se tem pedidos de oração aqui. Ver se alguém colocou aqui a Marilei pela saúde, né? Nós estamos orando pelo seu João, um senhor, né, da nossa igreja aqui, 84 anos, está na UTI, precisa da graça de Deus. Só um milagre. Estamos orando aí pela mãe da Tereza, né, que participa também com a gente aqui do devocional, está internada, precisa da graça de Deus. Estamos orando pela Beatrice, essa pequenininha que está nesse processo de tratamento, que Deus a abençoe, em nome de Jesus, né, o Bento, né, Silvana, certeza que vai pedir aqui oração pelo Bento, né? Algumas criancinhas que a gente ora constantemente aqui, pastora. Sempre estamos orando, clamando pela vida delas, né, que sofrem com doenças graves aí, a gente está intercedendo. E pelas nossas famílias, né, pessoal? Vamos orar pelas nossas famílias, orar pelas nossas igrejas, por um avivamento nas nossas igrejas, né, um fortalecimento, a graça de Deus. Amém. A Letícia está aqui, ó, dizendo, ó, pelo meu trabalho novo e meu aniversário hoje. Parabéns, Letícia. Que Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. A Kelly está pedindo oração pela Sueli, que é a mãe dela. Vamos orar. E mesmo que a gente não leia o seu pedido, você está colocando aqui, Deus conhece o seu coração, sabe de todas as coisas. Vamos orar por você e cremos, em nome de Jesus, que milagres vão acontecer, para a glória de Deus. Amém? Amém? Pastor Esther, ora por nós. Oro sim. Oro sim. Paizinho, obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, por tudo que nós conversamos essa manhã. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia que se renovou essa manhã, Senhor. E pela sua graça que está sobre nós, Senhor. Venho colocar, Senhor, na sua presença, Senhor, cada pedido que foi colocado aqui, Senhor, não vamos nos lembrar de todos, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor, e o Senhor é real, e o Senhor é vivo, Pai. E nós pedimos que o Senhor venha de encontro, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, a cada um que se colocou na sua presença, Pai. Que o Senhor venha acalmar o coração, venha trazer a sua paz sobre a vida dele, Senhor. Nós pedimos, Senhor, por cura, Senhor, na vida das pessoas que colocaram aqui, Senhor. Pedimos, Senhor, também que o Senhor venha abençoar a casa dessas famílias, Senhor. Que o Senhor realmente venha restaurar a sorte de algumas pessoas que colocaram, Senhor. Pedimos bênção, Senhor, sobre os empregos das pessoas que estão começando agora, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha
tá cuidando, Senhor, dessas crianças, Senhor, que tem uma saúde tão delicada nesses dias, Senhor, que tem passado por situações tão difíceis, que o Senhor venha restaurar, Senhor, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, nas intervenções, Senhor. Mas, Pai, até antes dos médicos, Senhor, nós pedimos por uma cura sobrenatural das suas mãos, Senhor, que os médicos sejam apenas testemunhas daquilo que o Senhor fez, Pai. Nós pedimos, Senhor, da sua graça, do seu amor sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, que eles sejam tocados e marcados por Ti, Senhor. Que a sua graça, Senhor, os alcance essa manhã, Senhor, que eles sintam a sua presença de forma real e palpável, Senhor. Em Teu nome. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Vamos tirar um print aqui, pastora. Não pode faltar. Deixa eu já desativar os comentários aqui. Dá um sorriso aí. Olha lá. Muito bem. Ó. Muito obrigado, pastora. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família aí. E essa igreja abençoada. Amém. Até mais. Foi muito bom estar com vocês. Tchau. Até mais. Até mais, pessoal.